A juiz esclarece. Vamos continuar no âmbito dos crimes contra a família e nesta sessão iremos focar o caso do crime de violação da obrigação de alimentos que está previsto no artigo 250 do Código Penal. E quem é que comete este crime? Comete o crime aquele que, estando obrigado a alimentos e estando em condições de cumprir a sua obrigação, não a cumprir após o decurso do prazo de 2 meses após o seu vencimento. Decorrido esse prazo, integra a previsão legal de crime, portanto, a conduta do incumpridor. Esta conduta é punível com multa até 120 dias. Se esse comportamento for repetido, reiterado, a multa agrava-se, portanto, dá lugar à prisão até 1 ano ou multa até 120 dias. Também comete, portanto, o crime de violação da obrigação alimentar aquele que, estando obrigado a alimentos e tendo meios de cumprir a sua obrigação, não o fizer, pondo em causa a satisfação das necessidades essenciais, sem o auxílio terceiro do credor dos alimentos. Nesse caso, a pena é elevada, a pena de prisão pode ir até 2 anos e a multa até 240 dias. Também comete o crime aquele que se colocar voluntariamente numa situação que o impeça de cumprir a sua obrigação alimentar. Aquele que, tendo condições para cumprir a obrigação alimentar e se colocar na situação de impossibilidade voluntariamente, pondo em causa a satisfação das necessidades alimentares básicas do credor dos alimentos e que não teria sobrevivência sem o auxílio de terceiros, portanto, nesse caso, a pena também é de prisão até 2 anos ou multa até 240 dias. É um crime, para ser conhecido também, carece de queixa, portanto, o ofendido tem de apresentar queixa no prazo de 6 meses após o conhecimento do facto e do seu agente. Decorrido este prazo, já não é possível, portanto, instaurar o procedimento criminal, porque existe este prazo que a lei prevê para que possa instaurar-se inquérito criminal. Já vimos que no âmbito das relações familiares há várias situações de obrigação de alimentos, nomeadamente as mais frequentes serão dos pais em relação aos filhos e vice-versa, dos cônjuges, dos ex-cônjuges. Portanto, todas essas situações estão consideradas. Já se sabe também que a obrigação de alimentos depende de 2 fatores, da capacidade do alimentante, portanto, daquele que é obrigado a alimentos, e das necessidades daquele que tem direito a receber alimentos. E para preenchimento do tipo legal de crime é necessário que aquele que está obrigado a prestar alimentos portanto, tenha condições de cumprir a sua obrigação. Se por motivos externos à sua vontade ou ao seu comportamento, ou que tenham sido até pelos mesmos criados, mas não voluntariamente, portanto, o obrigado a alimentos ficar colocado numa situação que o impeça de cumprir a sua obrigação alimentar, deixará de haver crime, pois que isso configurará um caso até, eventualmente, de cessação da obrigação alimentar, se não for todo possível obrigado a alimentos cumprir essa obrigação. Cumpre aqui salientar também que não é qualquer atraso pontual do cumprimento dessa obrigação que tem relevância criminal. É necessário que tenham decorrido 2 meses após o vencimento da obrigação para que o comportamento possa assumir relevância criminal. E se, como já referi, esse comportamento for reiterado, conduzirá a uma pena mais gravosa. O que agrava também o crime é, como já mencionei, o facto de pôr em causa, em perigo, a satisfação
das necessidades básicas do credor dos alimentos, que, enfim, mesmo que tal não aconteça por cá, auxílio de terceiros que asseguram a sobrevivência dessa pessoa, só o facto de colocar em perigo essa sobrevivência pode ter relevo criminal. Penso que, relativamente a este tipo legal de crime, disse o essencial. Queria apenas focar, portanto, que, tal como acontece com o regime de convivência de que falámos na anterior sessão, também o regime de alimentos que se encontra fixado na regulação das responsabilidades parentais pode ter esta consequência criminal. Portanto, isto independentemente de, no âmbito civil, se cobrarem coercivamente os alimentos, portanto, poderá acontecer que haja também perseguição criminal pelo facto de não se cumprir esta obrigação. A pena pode ser especialmente atenuada, até haver isenção, se entretanto, o devedor cumprir a sua obrigação alimentar. Portanto, essa conduta posterior à prática do crime poderá ter relevo já em sede de pena, conduzindo portanto, à sua atenuação até dispensa. Relativamente a este crime, penso ter traçado as linhas fundamentais. Bem, haja pela atenção.